Olá, crianças, bom dia. Vamos agora, meus amores, vendo em português um conteúdo sobre advérbio e o uso das palavras traz e atrás, tá certo? Então, vamos lá acompanhando contigo. Advérbio. Nós começamos aí esta frase. Hoje, o desperdício de alimento ainda é bastante preocupante. Começamos com essa frase. Hoje, agora, o desperdício de alimento ainda é bastante preocupante. Bastante, olha a palavra. Então, gente, as palavras hoje, como está destacado aí bastante, elas são advérbio. E o que é esse advérbio, tia? Advérbio é a palavra que ela modifica o sentido do verbo, modifica o sentido do adjetivo e de outros advérbios, né? Então, vamos ver aqui abaixo nesta tabelinha vários advérbios, tá certo? Então, os advérbios, eles são de lugar, né? Advérbio de tempo, advérbio de modo, advérbio de afirmação, advérbio de negação, de dúvida e de intensidade. Temos aí a classificação dos advérbios, como você pode estar observando. E logo na frente nós temos exemplos de advérbio, né, segundo a classificação, certo? Então é importante, né, você depois fazer uma releitura novamente, né, desses exemplos de advérbio no nosso livrinho, que você vai encontrar lá na página 255. Então, de lugar. Aqui, quando a gente se refere a advérbio de lugar, aqui, ali, perto, longe, dentro, fora, acima, abaixo, debaixo, defronte. São exemplos, né? São palavras que são advérbios e de lugar. Advérbio de tempo. Tempo relaciona tempo. Hoje. Tempo, amanhã. Ontem. Cedo, tarde, antes, depois, né? Logo, brevemente. Então, aí advérbio de tempo. Advérbio de modo. Vários exemplos. Bem, mal, assim, depressa, devagar. Quase todos terminam em mente. Os advérbios de modo. Certo, gente? Muitos advérbios de modo são formados pelo adjetivo, né? A palavra, mais mente. Por exemplo, triste. Tristemente é o advérbio de modo. Quando eu digo Paula dormia com tranquilidade, é o quê? Paula dormia tranquilamente. Tranquilamente é um advérbio de modo. O cachorro fugiu com tristeza, quer dizer, né? Então, o cachorro fugiu tristemente. Então, essas palavras, geralmente que terminam em mente, são advérbios de modo. Mamãe ajuda com paciência. Mamãe ajuda pacientemente. Esse pacientemente é advérbio de modo. Silenciosamente, tá certo? Alegremente. São exemplos de advérbio de modo, que é o adjetivo alegre mais, né, a palavra mente. Silêncio, adjetivo, né? Então, geralmente, tá certo? Então, as palavras que terminam em mente são advérbios de modo. De afirmação, o nome já diz afirmação, estou afirmando, eu estou lhe dando uma certeza. Sim, né? Certamente, realmente, por certo, seguramente, são exemplos de advérbios de afirmação, estou lhe afirmando. De negação é o oposto, eu estou negando. Não, nunca, jamais. Então, quando eu digo não, eu não vou, eu estou lhe afirmando dizendo que eu não vou, estou lhe negando. Nunca eu irei, nunca, então jamais eu irei. Eu estou lhe negando, lhe afirmando. Então, de dúvida, talvez, acaso, possivelmente, provavelmente. Eu tenho dúvidas, né, realmente se eu vou. Quando eu digo talvez eu irei em sua casa no fim de semana, então de dúvida. De intensidade, né, muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, quanto, quase, demais. Então, exemplo de advérbio de intensidade, tá certo, crianças? Aí aqui nós temos exemplos, como a tia falou no início, né? Que advérbio, né, é a palavra, ela que modifica, né, o sentido do verbo, do adjetivo, né, de outro advérbio. Quando ele disse a apresentação musical estava muito emocionante, modifica aí o adjetivo, né? O adjetivo quem é? Emocionante. Quando eu digo muito emocionante, ó, muito, né, um advérbio. O concerto começou cedo, concerto, ó, modificando o verbo, começou, é o verbo, modifica, ó, começou cedo, né?
Quando eu digo o concerto começou muito cedo. Olha o verbo começou. Olha, modificando o verbo aí muito cedo. Modifica, né? Aí abaixo a tia colocou só uns exemplos de umas frases. Né? Já contém advérbio ontem, de lugar, mal, de modo, sempre, longe, depois, realmente, certeza, aqui, provavelmente, pouco, né? Aí nós temos aí, eu quis conhecer as praias de Maceió. Eu sempre quis conhecer as praias de Maceió. Completar corretamente, colocar a frase, cuidar, que às vezes a gente pede nas atividades, nas avaliações para você completar, e você completa com qualquer palavra, sem dar sentido realmente coerente à frase. Então tem que ter atenção, tá certo? Fiz um passeio inesquecível. Qual seria o advérbio que ficaria legal, né? Ontem fiz um passeio inesquecível, por exemplo, né? Depois, nós gostamos de caminhar, né? O quê? Depois do jantar. Então, depois. As pessoas falam mal de coisas que desconhecem, por exemplo. Então, você completar direitinho, né, as frases empregando o advérbio corretamente, certo? Aqui em nossa cidade temos muitos pontos turísticos interessantes, por exemplo, advérbio, né, de lugar aqui. E assim vai. Então, o advérbio é a palavra que modifica o quê? Modifica o advérbio, modifica o adjetivo, como você tá vendo aí na primeira frase, né? No sentido de muito emocionante. Quando eu digo emocionante, é o sentido normal. Quando eu coloco muito emocionante, quer dizer que foi bastante, né? Emocionante. Quando ela modifica o verbo, né? Começou cedo. O verbo aí começou cedo, né? Advérbio o quê? De tempo. O concerto começou muito cedo, né? Modificando aí o advérbio muito, né? O verbo aí começou. Então, vamos lá agora para o emprego das palavras traz e atrás, né? Quando ele começa aí, né, esta frase. Por favor, onde fica o restaurante e churrascaria do Porto? Ela diz, fica logo atrás daquela escola. Aí abaixo, pai, traz aquele tênis da promoção. Outro loja de sapatos, aí ele diz, vou ver se ainda tem, né? Observe. Então, traz é uma forma do verbo trazer. Trazer, pegar, levar para alguém. Quando ele diz, traz o meu livro de histórias amanhã, traz, né? Vai trazer. Verbo traz, vem do verbo trazer. E atrás é um advérbio que pode significar na parte posterior, quer dizer, depois, quando ele disse, esta saia tem um decote atrás, né? Na parte posterior, atrás. Depois também, exemplo, ele veio atrás da ambulância. Ele veio atrás da ambulância, tá certo? Depois, né? Prestar atenção. Anteriormente, exemplo, como falou atrás, né? Como falou anteriormente, né? Atrás. No passado, há tempos atrás, a história era outro, né? Então, a palavra atrás é um advérbio e ela pode significar parte posterior, pode ser depois, anteriormente, né? E no passado, anteriormente, né? Passou, antes. E no passado também, né? E o traz, é só você prestar bastante atenção no sentido da palavra traz, é do verbo trazer. Quando a gente traz alguma coisa, traz o livro para mim, por favor, amanhã cedo, né? Então, traz, do verbo trazer, e atrás, significando o advérbio, tá certo, meus amores? Então, crianças, esse conteúdinho, ele é bem simples. Basta que você dê mais uma lida nos advérbios, porque se você fizer mais uma leitura, você vai fixar melhor, né, os advérbios de acordo com a classificação. Advérbio de modo, advérbio de tempo, advérbio de intensidade, de dúvida, de negação, de afirmação, ok? Então, esse conteúdo de advérbio é só uma paginazinha, na página 255 do nosso livro. Você pode fazer uma leitura, por favor. E o uso das palavras traz e atrás é na página 260, tá certo? E em seguida, você faça uma atividadezinha, tá certo? Referente ao advérbio e referente ao uso das palavras traz e atrás.